Estimados amigos, estimadas amigas, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês nessa segunda-feira, às 21 horas. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Alisson, que se preparou a semana toda, foi inspirado hoje cedo, buscou provérbios e trouxe uma linda mensagem. Nota 10, Alisson, você deu um show de espiritualidade. Parabéns mesmo. E a todos vocês que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Afinal, algum momento, cada um que está presente conosco esteve aqui pela primeira vez. Veio a segunda, terceira, quarta, quinta. Tem pessoas que estão há meses e algumas pessoas estão conosco há vários anos. Então, nós parabenizamos a todos. Qual que é a mensagem que eu fui inspirado a compartilhar com vocês nessa noite? É que cada um que está aqui, desde o primeiro até o último que apareceu aqui na sala, se eu fosse fazer uma conversa individual, uma conversa particular, fosse ter uma entrevista com você, uma mentoria VIP, e fizesse uma pergunta assim: meu amigo, minha amiga, qual é o sonho que você quer realizar? Qual é o desejo que você espera alcançar? Qual é o ideal? Qual que é o grande objetivo da vida? Tenho certeza que cada um me daria uma resposta única, uma resposta genuína, uma resposta autêntica. E a mensagem que eu fui inspirado a trazer para vocês é: eu não sei qual é esse desejo, eu não sei qual é esse objetivo, eu não sei qual é esse ideal, esse sonho, mas Deus sabe, porque Deus conhece você, conhece o seu coração, conhece a intenção da sua alma. E o mais importante, Deus está disposto, está de verdade desejoso a te abençoar na obtenção e na realização daquele desejo justo. Então, tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: fostes criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos que estão aqui presentes nesse momento, literalmente, têm a imagem e a semelhança do Criador. E dentro de si habita o Espírito. Ou seja, você é um ser que tem um corpo físico, é esse corpo que você olha no espelho todo dia quando você acorda, mas interiormente você tem um corpo espiritual, que vem diretamente do Pai. Então, essa parte espiritual é a parte sagrada, é a parte, digamos, nobre que existe dentro de cada um. E conforme falamos em outros momentos, muitas vezes nós ficamos preocupados com somente esse aspecto tangível, quando, na verdade, nós devemos ter um equilíbrio. Cuidar bem da saúde é importante? Claro que é, mas cuidar da saúde espiritual é tão importante ou mais importante. Então, fica aqui a minha mensagem para todos os amigos e amigas. Em primeiro lugar, reconhecendo o simples fato de você estar aqui conosco semanalmente já demonstra o seu compromisso com o desenvolvimento da parte espiritual. Deus reconhece, Deus valoriza e Deus responde a esse desejo do seu coração. E se você colocar no altar, colocar aos pés de Jesus o seu anseio, o seu plano, a sua meta, objetivo, o seu sonho, o seu ideal, se for justo, o Senhor vai te abençoar na realização desse seu objetivo, desse seu desejo. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estarmos juntos mais uma semana, mais uma vez. E hoje eu estava pensando muito sobre o propósito. Até o Carlos falou aqui do propósito também, mas o propósito que nós temos nesta vida. De acordo com as Escrituras, nosso propósito é a vida eterna. Às vezes a pessoa pensa no propósito, ela pensa só nessa vida imediata. Mas o nosso propósito é eterno. A nossa vida é muito pequena. Esses anos que estamos aqui na Terra
é quase nada comparado com a eternidade. Isso aqui é um copo, eu costumo dizer, e repito, e você repetir essa história. Aqui tem um copinho, é um copo de água comparado com as águas do oceano. Vocês estão com um copinho de água e vão lá no oceano, jogam aquele copinho ali, é nada. Mas o oceano é imenso. Se for tentar tirar as águas do oceano com um copo, não vai terminar nunca. Então, a nossa vida é pequena, é rápida, passageira, e nós estamos aqui nessa terra com um objetivo: vivermos eternamente com Deus. O Senhor nos convidou. Todo o seu plano, desde o início, antes da criação do mundo, foi com esse propósito, de nós voltarmos a viver com Deus. Esse foi o plano. Ele tem um amor imenso por nós e ele quer que todos voltem à sua presença. Agora, ele também preparou esse plano, co-criou essa terra, mandou o seu Filho Jesus Cristo para fazer a expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus, mas tudo isso é algo que ele não tira de nós o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. O desejo de Deus é que todos os seus filhos voltem à sua presença, mas ele nos deu a liberdade de escolha, e essa liberdade é para todos. Então, nós podemos escolher em voltar a viver com Deus ou não. É nossa escolha. O plano estabeleceu para que todos voltem à presença. O amor que Deus tem pelos seus filhos é por todos. É um amor infinito que a gente não consegue nem imaginar. Ele quer todos os seus filhos de volta. Bem, eu, como mãe de 6, se um dia eu vou voltar à presença de Deus, eu quero levar os meus 6 filhos comigo, e as suas famílias e os meus netinhos. Mas o meu amor é limitado. Mas o Pai Celestial, que tem uma infinidade de filhos espirituais, que somos nós, que é o Pai dos nossos espíritos, ele quer que todos os filhos voltem à presença dele. Agora, ele não pode nos obrigar, porque esse dom do livre-arbítrio é um dom muito especial que ele nos deu, que ele não queria a pessoa obrigada lá, não, você vai voltar na minha presença. Às vezes as mães fazem isso com as crianças não querem ir tal lugar, você vai, pega a criança pelo braço e vamos, e vai, e força. Mas Deus não faz isso. Ele nos dá essa liberdade de escolha. E apesar de ser uma coisa linda, maravilhosa, ter liberdade para escolher, é também uma grande responsabilidade, que se escolhermos errado, no futuro podemos nos arrepender amargamente pelas escolhas que fizemos. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, meditar, que nem o Alisson foi nas escrituras, foi ler, meditar, pensar. É importante, porque nós não podemos errar, nós temos que fazer escolhas corretas. Bem, no meu estudo aqui, no meu estudo do Novo Testamento, lá em Mateus, tem uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, aqui vai mostrar um pouquinho como que Jesus Cristo e o Pai Celestial agem conosco. E vai nos ajudar a meditar um pouco sobre o nosso propósito aqui e como nós devemos agir. Está no capítulo 20 de Mateus, começando no número 1, tá bom? No versículo 1. Eu vou ler e daí nós vamos comentando essa parábola. Jesus Cristo, ele gostava muito de falar por parábolas. Muitas parábolas ele falava relacionada às coisas que o povo vivia naquela época. Mas essas parábolas, elas têm ensinamentos tão poderosos que elas perpetuaram. Os ensinamentos que Cristo deixou continuam firmes e fortes aqui para nós hoje. Ele diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, era comum as pessoas, na época, ou da plantação, ou da colheita, precisar de trabalhadores extras. Então, eles iam até um determinado local,
onde tinha as pessoas iam lá, queriam trabalho, iam naquele local e elas iam trabalhar. Eu vi isso muito lá quando eu fiz a minha missão lá em Roraima. Lá os venezuelanos chegavam, tinha um ponto lá, onde os venezuelanos iam e algumas pessoas que trabalhavam com fazendas iam lá com as caminhonetes e pegavam alguns trabalhadores para trabalhar para aquela diária, era por uma diária que eles ganhavam lá. E aqui acontecia no tempo de Cristo a mesma coisa. Ou na época da plantação, ou na época da colheita, que precisava de muitos trabalhadores, o dono da vinha ia lá e buscava esses trabalhadores por diária. E ajuntando com os trabalhadores, desculpe, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, que eles chegavam ali, faziam a mesma coisa lá em Roraima. Quanto que é a diária? R$ 50. Às vezes era 100, conforme o trabalho. Mas eles acertavam a diária antes de levar os trabalhadores. E aqui ele ajustou com 1 denário por dia para e mandou eles irem para trabalhar na vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então, aqui ele era 6 horas da manhã quando ele passou lá, pegou aqueles primeiros trabalhadores. Depois, ali umas 3 horas, ele passou lá pelas 9 da manhã, e tinha gente lá ocioso, esperando por trabalho. Ele pegou aqueles, levou também. E disse: Ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. Ele falou: Eu vou pagar a diária. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então, deve ter saído ao meio-dia, às 3 da tarde. Ele ia lá e encontrava pessoas paradas lá esperando por trabalho. E saindo perto da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então ele falou: Ó, são 5 da tarde, vocês não trabalharam nada. Mas ninguém nos contratou para a diária. Estavam lá na praça esperando. Ele pegou: Vão lá para a vinha. Só tinha 1 hora de trabalho. Mas ele falou: Vão lá que eu vou ser justo no pagamento. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então ele chegou lá: Podem vir agora receber o dinheiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 1 décima, receberam 1 denário cada um. Eles receberam 1 denário. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. Então, olha o que aconteceu. Quando ele contratou aqueles às 6 da manhã, ele falou: É 1 denário. Eles aceitaram. Mas chegou aqueles que foram na última hora. E ele começou pagando por aqueles últimos. Ele resolveu dar 1 denário para eles. E daí eles começaram, quando que chegou na vez daqueles que trabalharam o dia todo, eles começaram a murmurar contra o pai da família, dizendo: Estes últimos trabalhadores só trabalharam por 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, senhor, você está igualando aí as coisas? E ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Olha, meu amigo, você não combinou comigo 1 denário? Eu estou te pagando o que eu te prometi. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não é-me lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, essa parábola, quem era o dono da vinha? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o dono da vinha. E ele é que contratou essas pessoas para trabalharem na sua vinha. Então, Jesus Cristo lhe chama os trabalhadores para trabalhar no seu reino. E quer que eles trabalhem na obra do Evangelho.
E quem que eram os trabalhadores? Todos nós, todos os filhos do Pai Celestial. Só que uns foram chamados às 6 da manhã, outros mais tarde. Então, na nossa vida, cada um vai ser chamado, em algum momento da sua vida, vai ser chamado para seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo vai bater a porta de vocês em algum momento. Mas todos têm o quê? O livre-arbítrio. Vocês podem aceitar e trabalhar na vinha do Senhor ou não. Vocês podem querer trabalhar na vida dele ou não aceitar. Isso é algo que já foi decidido antes deste mundo. Então, não vai ser tirado de vocês essa liberdade de escolha. E alguns vão ser chamados logo na infância, na adolescência. Eu tive o meu privilégio do meu pai ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando eu era ainda uma criança. Então, eu passei toda a minha vida dentro do Evangelho. É uma oportunidade que eu sou com aquela trabalhadora das 6 da manhã. Mas o meu pai já conheceu a igreja com os 50 anos. Então, ele já conheceu lá na metade, para lá da metade do tempo, até aquele que já foi mais no final da sua vida. E assim é com cada pessoa. O Carlos teve a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo aos 12 anos de idade, e outros estão ainda velhinhos e podem ser batizados. Aquele que foi pela última hora ainda pode decidir seguir Jesus Cristo. Então, essa parábola é um convite para todos nós seguirmos Cristo. Todos nós somos convidados a seguir Jesus Cristo. E aquele denário, aquele dinheiro, é uma recompensa que o Senhor vai nos dar pelo trabalho que nós efetuamos. Então, se o Senhor ele é tão bondoso, tão misericordioso, que por mais que ele seja justo, que ele contratou trabalho e pagou o que ele contratou, ele foi justo, mas ele também foi bondoso e misericordioso quando ele pagou o mesmo valor para aqueles que chegaram bem depois para fazer o trabalho na sua vinha. Então, a justiça e a misericórdia de Deus é muito ilustrada nessa parábola. Quão misericordioso, quão bondoso, quão justo o nosso Pai Celestial é. Ele é justo, ele combinou uma coisa, ele não falha. Se vocês estão lendo as Escrituras e vocês encontram uma promessa de Deus, ao ler, vocês encontram uma promessa que Deus vai os abençoar se vocês agirem assim, assado, Deus não vai falhar, porque Ele é um Deus justo. Agora, se Ele resolver abençoar vocês muito mais do que vocês merecem, mesmo que vocês fizeram pouco, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Então, Ele abre as janelas do céu, mesmo quando a gente oferece para Ele algo pequeno. Pode ser do nosso tempo, pode ser do nosso dinheiro, pode ser algo que a gente faz para o Senhor. Eu vou ajudar o meu próximo. Eu estou fazendo para Deus. Tem uma escritura que diz: quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço do vosso Deus. Então, eu fiz algo de bom para alguém, que foi muito recompensador, o Senhor pode me recompensar com muito mais, apesar de eu não ter feito uma grande coisa. Fiz para alguém, para um, mas o Senhor pode me dar muito por causa da sua misericórdia, porque Ele é misericordioso, ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. E aqui Cristo, Ele ensina que todos os que forem fiéis receberão sua plenitude de bênçãos. Então, as bênçãos de Deus, todos podem receber. Ela está para todos os filhos do Pai Celestial. Só precisa da nossa parte. Eu preciso desejar receber a bênção. Eu preciso ser obediente à lei na qual aquela bênção se baseia. Todas as bênçãos de Deus estão baseadas em uma lei de Deus. Então, se eu quero ser abençoado com prosperidade financeira, eu vou ter que pagar o meu dízimo. Então, tem a lei do dízimo. Eu quero ser abençoada com bênçãos de saúde. Eu vou ter que cuidar do meu corpo, que é um templo.
eu quero ser abençoada com paz, com tranquilidade, uma vida. Eu vou ter que obedecer o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia para eu parar tudo, pensar em Deus e receber essa paz que vem de Cristo. Então, tem bênçãos para cada um dos mandamentos que nós obedecemos. Ah, eu vou honrar meu pai e minha mãe? Vai ter as bênçãos específicas quando você honra teu pai e tua mãe. Ah, eu vou respeitar o nome do Senhor, eu vou ter respeito pelas coisas sagradas, por não falar o nome do Senhor em vão, para não tratar com leviandade todas as coisas relacionadas a Deus, a Trindade, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, as coisas divinas, eu vou tratar com respeito, com honra, com qual seria? Dignidade. Com dignidade. Então, se eu fizer isso, tem as bênçãos prometidas para quem faz isso. Então, todas as bênçãos que a gente recebe, eu cuido muito bem da minha família, eu me preocupo com meus filhos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, Nada falou com reverência. com reverência, é isso mesmo. Então, quando, com reverência, falou a palavra certa, Amanda, obrigada. Então, quando a gente trata as coisas do Senhor com reverência, com isso, claro que vamos ser abençoados. Eu cuido muito bem da minha família, o Senhor está vendo. A unidade da família é aquilo que Deus mais preserva. Ela está preocupada em orar com os filhos, ensinar os filhos bons princípios, a ser bondosa dentro do lar, entre os irmãos. Esses ensinamentos eles têm que estar dentro do nosso lar. E o Senhor vai estar vendo. Puxa, olha como o marido trata a esposa, olha como a esposa trata o marido, olha como eles tratam os filhos, olha como eles ensinam o correto. Então, o Senhor vai abençoar aquela família. Então, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus vêm por causa, primeiro, da sua justiça, porque ele prometeu, ele cumpre. E segundo, por causa da sua misericórdia, que quer dizer que ele é um Deus bondoso, que ele tem amor pelos seus filhos e ele abençoa. Nós não fazemos assim? Às vezes os nossos filhos nem estão merecendo muito, mas a gente gosta tanto deles, sabe o quê? Aí eu vou abrir mão aqui, vou deixar um pouco mais, vou fazer, vou comprar isso, vou dar aquilo. Nós que somos imperfeitos fazemos isso. Imagine o nosso Pai Celestial com seu amor perfeito para conosco. Ele vai nos dar as bênçãos. Agora, o Senhor tem um cuidado muito grande com cada um de nós, no sentido de que, quando erramos, Ele não quer nos perder eternamente. E Ele está correndo um risco muito grande, porque se você está tomando uma decisão errada atrás da outra, o risco de você se perder e não voltar a viver com Deus e viver em outros lugares, nas outras moradas que Ele preparou para todos os seus filhos, Ele está preparando uma morada, mas não é aquela que Ele gostaria de te dar, é porque ele vai tentar te mostrar de alguma maneira para te ajudar a encontrar o caminho. Se você se afasta, ele vai tentar, vai tentar te persuadir a voltar à presença dele, mas sem tirar a tua liberdade de escolha, sem tirar isso de você. Então, nós precisamos sempre fazer uma autoanálise da nossa vida. Como que eu estou indo? Pega um domingo, um dia mais tranquilo, um feriado, faz um momento aí de reflexão. Como que eu estou indo em direção ao meu propósito eterno? Porque se vocês forem ler as Escrituras, vocês vão aprender que tudo está relacionado com a eternidade. Não tem nada material, é tudo espiritual para Deus. Até o alimento que eu preciso abençoar para eu comer fisicamente, mas quando eu abençoo aquilo, é algo espiritual para mim. Então, todas as coisas são espirituais para Deus. E Ele quer Ele nos quer de volta na sua presença. Agora, sem obrigar ninguém, com esse objetivo de sempre respeitar o livre-arbítrio. Não vai obrigar ninguém a fazer nada. Então, o Senhor nos convida a, a cumprirmos com os seus mandamentos,
nos convida a fazer convênios com Ele, de sermos batizados, de honrarmos a Sua palavra, de estarmos ligados ao Pai. Nós temos que estar conectados com Deus, com o Seu Filho Jesus Cristo. Como que eu me conecto? Através da oração, do estudo, da obediência. Essa é a chave. Eu aprendo e mas isso eu não consigo. Eu tenho um netinho que às vezes eu falo, faça, não consigo. Eu digo, consegue. Não consigo, não consegue. Então, ele tem aquela mania de dizer que ele não consegue. Ele é pequeno ainda, tem 7 anos, mas nós temos que ir já ensinando. Não é essa frase, eu não consigo, não é assim. Eu consigo com a ajuda de Deus. Tudo pode ser mudado. Eu tenho uma raiva daquela minha prima assim, assim, porque ela me fez isso e aquilo. Eu posso mudar isso? Eu não. Mas com a ajuda do Pai Celestial é possível. Eu posso pedir a ajuda do Senhor e Ele vai mudando o meu coração. Quando eu vejo, nossa, eu nem mais sinto aquela raiva por ela, tenho até pena, vejo que ela merece até as minhas orações em favor dela. Mas por quê? Houve uma mudança com a ajuda de Deus. Então, se nós pretendemos um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial, não será indo sozinhos. Sozinhos nós não chegamos lá. Precisa ser com a ajuda do Pai e do Filho. O Senhor Jesus Cristo nos dando o exemplo e nós buscando a Deus em oração, em nome do Filho, para que Ele nos socorra, que Ele nos abençoe. Agora, à medida que eu me esforço, o Senhor vai. Ele está vendo o meu esforço, Ele vê o meu desejo, Ele conhece o meu coração, a minha mente, Ele sabe o que está passando comigo, fala, nossa, ela está se esforçando, o Senhor facilita e abençoa. Agora, se a gente diz, eu quero, mas é tudo de boca para fora. Lá dentro do nosso coração não quer nada, não quer mudar, não quer ser melhor, não quer fazer nada. O Senhor sabe, não adianta. Nós podemos enganar todos, mas não podemos enganar o nosso Pai Celestial. Que Ele realmente é conhecedor, Ele é onisciente, a gente não conhece. É a grandeza do Senhor, a gente não consegue nem imaginar. A gente imagina as suas criações, que são maravilhosas, mas a gente não consegue imaginar a sua grandeza. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. E esse plano que ele fez foi muito bem traçado, delineado, para nos levar de volta à sua presença. E ele preservou esse plano, está nas Escrituras, o caminho que nós devemos seguir. Jesus Cristo disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser, me siga. Tem lá uma outra passagem que diz que o tipo de homens que deveria ser assim como eu sou. Ali o Alisson, né? O Alisson falou: confia no Senhor de todo o teu coração. Então, nós temos que desenvolver essa confiança, porque o Senhor é isso, é o Senhor da via. Ele foi lá, ele foi justo com quem ele contratou o valor, mas ele foi generoso, misericordioso com aquele que trabalhou um pouquinho também. Ele tem esse amor infinito para nos ajudar, mesmo que a gente não fez grandes coisas para merecer. Mas o Senhor tem esse valor para nos abençoar. Então, nós temos sempre que estar procurando melhorar, nos aperfeiçoar. Jesus Cristo disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, como eu sou perfeito, como eu e o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Mas é muito difícil. É difícil. E só vai acontecer isso lá na frente, a nossa perfeição. Mas o nosso dia a dia tem que ser um dia a dia de buscar ser melhor, vencer as nossas fraquezas. Qual que é a minha fraqueza? Se fosse perguntar aqui, como disse o Carlos hoje, cada um tem uma fraqueza diferente. Cada um tem uma dificuldade, tem facilidade em uma coisa, tem pessoas que têm uma caridade tão grande pelas pessoas que é incrível, é natural dela. Outra, eu conheci uma senhorinha que ela tinha um amor pelos animais. Ela não podia ver um gato, um cachorro abandonado, ela já ia dar um jeito de trazer a água, carregava ração com ela, se encontrasse na rua
um bichinho passando fome. Ela tinha, pelas criações, eu, como não sou apegada a animal nenhum, eu já digo, nossa, eu estou longe desse amor que ela tinha pelas criações, não era nem as criações do Senhor. Então, ela estava uns degraus acima ali, naquele amor. Então, a gente tem que vencer, nós somos diferentes, cada um tem a sua. Mas o Jesus Cristo nos deu o caminho, como devemos agir, como devemos fazer. E fica, então, o nosso trabalho aqui nessa terra, essa consciência. Primeiro, que o tempo é limitado. Eu digo que é 75, 80 anos, se for o tempo de uma pessoa que viveu todos os anos aqui na Terra. Tem muita gente que morre nos 60, nos 50, e até aqueles que morrem mais cedo ainda. Então, o nosso tempo, a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui super bem, todos animados, felizes, com saúde. Amanhã não pode ser que não seja assim. Então, nós precisamos aproveitar enquanto nós estamos em condições de trabalhar na vinha do Senhor. E como que eu trabalho na vinha de Jesus Cristo? Porque ele está fazendo um convite para as pessoas ir lá trabalhar na vinha dele. É fazendo o bem, é fazendo, convidando as pessoas, ensinando as pessoas sobre Jesus Cristo, que é convidando-as a fazerem as coisas que Cristo fazia, ensinando, isso é trabalhar na vinha, amando o nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, e amando o nosso próximo, é o que é trabalhar na vinha do Senhor. Quando a gente está só preocupado conosco mesmo, com a nossa vida, com os nossos problemas, e esquecemos o que está ao nosso redor, nós não estamos trabalhando na vinha do Senhor, nós estamos trabalhando na nossa. Mas o Senhor não está mandando a gente trabalhar na nossa, Ele está mandando a gente trabalhar na vinha dele, para sermos merecedores da recompensa que Ele tem para nós no final do dia. Então, Ele está convidando a gente para trabalhar na vinha dele. E a vinha dele não é nós, é os outros. Eu tenho que estar atenta ao mundo, às pessoas e aquilo que está ao meu redor, como que eu posso fazer para melhorar. Não é algo fácil, mas é uma coisa que é possível e é o nosso objetivo. E nós temos aqui também, já acabando o meu tempo aqui, Jesus, assim como tem Jesus Cristo chamando para trabalhar na vinha dele, tem Satanás que também tem uma vinha. E a vinha dele é horrível, mas ele ainda está querendo nos puxar para a vinha dele e nos chamar. Só que a vinha dele é só prazeres momentâneos, né? Mas nada de alegria eterna. Realmente, no final da nossa vida, aqueles que escolherem a vinha de Satanás vão se arrepender muito, porque realmente vão perder a bênção da vida eterna. Então, nós temos que nos preocupar com isso e sabermos e fazermos a autoanálise e termos essa noção de que o Senhor realmente nos abençoa quando fazemos a nossa parte no nosso trabalho da vinha dele. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós temos aí uns 15 minutos para nós respondermos a perguntas, pode ser um testemunho, uma experiência que passaram durante a semana, que pode ser, tem a ver com a aula? Pode. Ah, mas eu tenho uma pergunta que é fora da aula. Pode fazer também. Bom, então a Thaís vai organizar para nós, conduzir essa parte. Isso, quem quiser fazer alguma pergunta ou contar seu testemunho de forma rápida, pode erguer a mãozinha. Aqui embaixo tem um ícone das reações aí, tem uma mãozinha. Vocês vão erguendo as mãozinhas e nós vamos chamando pela ordem, ok? Então, aqui, Nilson de Matos, por gentileza, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, Nilson? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. A pergunta, na verdade, é do Eric. Na última aula, ele ficou com uma dúvida que a Vânia falou que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E como a gente está assistindo a série, ele viu que Lázaro foi ressuscitado por Jesus e ele ficou com essa dúvida. Ótima pergunta. O Lázaro, ele não foi ressuscitado, ele foi trazido de volta à vida. Ele tinha morrido, seu espírito tinha ido para o mundo espiritual,
Mas quando Jesus chegou, a Marta, a Maria falaram com ele: Oh, se você tivesse aqui, ele não teria morrido e tal. Estavam chorando muito pela morte do irmão. E ele falou: Não, vamos até lá, o túmulo, e foram. E ele falou para elas, elas falaram para Jesus: Não, mas já faz 4 dias, já cheira. Estimados amigos, estimadas amigas, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês nessa segunda-feira, às 21 horas. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o Alisson, que se preparou a semana toda, foi inspirado hoje cedo, buscou provérbios e trouxe uma linda mensagem. Nota 10, Alisson. Você deu um show de espiritualidade. Parabéns mesmo. E a todos vocês que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Afinal, em algum momento, cada um que está presente conosco esteve aqui pela primeira vez. Veio a segunda, terceira, quarta, quinta. Tem pessoas que estão há meses e algumas pessoas estão conosco há vários anos. Então, nós parabenizamos a todos. Qual que é a mensagem que eu fui inspirado a compartilhar com vocês nessa noite? É que cada um que está aqui, desde o primeiro até o último que apareceu aqui na sala, se eu fosse fazer uma conversa individual, uma conversa particular, fosse ter uma entrevista com você, uma mentoria VIP, e fizesse uma pergunta assim: meu amigo, minha amiga, qual é o sonho que você quer realizar? Qual é o desejo que você espera alcançar? Qual é o ideal? Qual que é o grande objetivo da vida? Tenho certeza que cada um me daria uma resposta única, uma resposta genuína, uma resposta autêntica. E a mensagem que eu fui inspirado a trazer para vocês é: eu não sei qual é esse desejo, eu não sei qual é esse objetivo, eu não sei qual é esse ideal, esse sonho, mas Deus sabe, porque Deus conhece você, conhece o seu coração, conhece a intenção da sua alma. E o mais importante, Deus está disposto, está de verdade desejoso a te abençoar na obtenção e na realização daquele desejo justo. Então, tem uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: fostes criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos que estão aqui presentes nesse momento, literalmente, têm a imagem e a semelhança do Criador. E dentro de si habita o Espírito. Ou seja, você é um ser que tem um corpo físico, é esse corpo que você olha no espelho todo dia quando você acorda, mas interiormente você tem um corpo espiritual, que vem diretamente do Pai. Então, essa parte espiritual é a parte sagrada, é a parte, digamos, nobre que existe dentro de cada um. E conforme falamos em outros momentos, muitas vezes nós ficamos preocupados com somente esse aspecto tangível, quando, na verdade, nós devemos ter um equilíbrio. Cuidar bem da saúde é importante? Claro que é, mas cuidar da saúde espiritual é tão importante ou mais importante. Então, fica aqui a minha mensagem para todos os amigos e amigas. Em primeiro lugar, reconhecendo o simples fato de você estar aqui conosco semanalmente já demonstra o seu compromisso com o desenvolvimento da parte espiritual. Deus reconhece, Deus valoriza e Deus responde a esse desejo do seu coração. E se você colocar no altar, colocar aos pés de Jesus o seu anseio, o seu plano, a sua meta, objetivo, o seu sonho, o seu ideal, se for justo, o Senhor vai te abençoar na realização desse seu objetivo, desse seu desejo. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estarmos juntos mais uma semana, mais uma vez. E hoje eu estava pensando muito sobre o propósito. Até o Carlos falou aqui do propósito também, mas o propósito que nós temos
nesta vida. De acordo com as Escrituras, nosso propósito é a vida eterna. Às vezes a pessoa pensa no propósito, ela pensa só nessa vida imediata, mas o nosso propósito é eterno. A nossa vida é muito pequena. Esses anos que estamos aqui na Terra é quase nada comparado com a eternidade. Isso aqui é um copo. Eu costumo dizer, e repito, e vou sempre repetir essa história. Aqui tem um copinho, é um copo de água comparado com as águas do oceano. Vocês estão com um copinho de água e vão lá no oceano, jogam aquele copinho ali, é nada. Mas o oceano é imenso. Se for tentar tirar as águas do oceano com um copo, não vai terminar nunca. Então, a nossa vida é pequena, é rápida, passageira, e nós estamos aqui nessa terra com um objetivo: vivermos eternamente com Deus. O Senhor nos convidou. Todo o seu plano, desde o início, antes da criação do mundo, foi com esse propósito, de nós voltarmos a viver com Deus. Esse foi o plano. Ele tem um amor imenso por nós e ele quer que todos voltem à sua presença. Agora, ele também preparou esse plano, co-criou essa terra, mandou seu Filho Jesus Cristo para fazer a expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Mas tudo isso é algo que ele não tira de nós o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. O desejo de Deus é que todos os seus filhos voltem à sua presença. Mas ele nos deu a liberdade de escolha, e essa liberdade é para todos. Então, nós podemos escolher em voltar a viver com Deus ou não. É nossa escolha. O plano estabeleceu para que todos voltem à presença. O amor que Deus tem pelos seus filhos é por todos. É um amor infinito que a gente não consegue nem imaginar. Ele quer todos os seus filhos de volta. Bem, eu, como mãe de 6, se um dia eu vou voltar à presença de Deus, eu quero levar os meus 6 filhos comigo, e as suas famílias e os meus netinhos. Mas o meu amor é limitado. Mas o Pai Celestial, que tem uma infinidade de filhos espirituais, que somos nós, que é o Pai dos nossos espíritos, ele quer que todos os filhos voltem à presença dele. Agora, ele não pode nos obrigar, porque esse dom do livre-arbítrio é um dom muito especial que ele nos deu, que ele não queria a pessoa obrigada lá, não, você vai voltar na minha presença. Às vezes as mães fazem isso com as crianças não querem ir tal lugar, você vai, pega a criança pelo braço e vamos, e vai, e força. Mas Deus não faz isso. Ele nos dá essa liberdade de escolha. E apesar de ser uma coisa linda, maravilhosa, ter liberdade para escolher, é também uma grande responsabilidade, que se escolhermos errado, no futuro podemos nos arrepender amargamente pelas escolhas que fizemos. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, meditar, que nem o Alisson foi nas Escrituras, foi ler, meditar, pensar. É importante, porque nós não podemos errar, nós temos que fazer escolhas corretas. Bem, no meu estudo aqui, eu estava no meu estudo do Novo Testamento, lá em Mateus tem uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, aqui vai mostrar um pouquinho como que Jesus Cristo e o Pai Celestial agem conosco. E vai nos ajudar a meditar um pouco sobre o nosso propósito aqui e como nós devemos agir. Está no capítulo 20 de Mateus, começando no número 1, tá bom? No versículo 1. Eu vou ler e daí nós vamos comentando essa parábola. Jesus Cristo, ele gostava muito de falar por parábolas. Muitas parábolas ele falava relacionada às coisas que o povo vivia naquela época. Mas essas parábolas, elas têm ensinamentos tão poderosos que elas perpetuaram. Os ensinamentos que Cristo deixou continuam firmes e fortes aqui para nós hoje. Ele diz assim: porque o reino dos céus
é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, era comum as pessoas, na época, ou da plantação, ou da colheita, precisar de trabalhadores extras. Então, eles iam até um determinado local, onde tinha as pessoas iam lá, queriam trabalho, iam naquele local e elas iam trabalhar. Eu vi isso muito lá, quando eu fiz a minha missão lá em Roraima. Lá, os venezuelanos chegavam, tinha um ponto lá, onde os venezuelanos iam, e algumas pessoas que trabalhavam com fazendas iam lá com as caminhonetes e pegavam alguns trabalhadores para trabalhar para aquela diária, era por uma diária que eles ganhavam lá. E aqui acontecia no tempo de Cristo a mesma coisa, ou na época da plantação, ou na época da colheita, que precisava de muitos trabalhadores, o dono da vinha ia lá e buscava esses trabalhadores por diária. E ajuntando com os trabalhadores, desculpe, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, que eles chegavam ali, faziam a mesma coisa lá em Roraima. Quanto que é a diária? R$ 50. Às vezes era 100, conforme o trabalho. Mas eles acertavam a diária antes de levar os trabalhadores. E aqui ele ajustou com 1 denário por dia para e mandou eles irem para trabalhar na vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então, aqui ele era 6 horas da manhã quando ele passou lá, pegou aqueles primeiros trabalhadores. Depois, ali umas 3 horas, ele passou lá pelas 9 da manhã, e tinha gente lá ocioso, esperando por trabalho. Ele pegou aqueles, levou também. E disse: Ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. Ele falou: Eu vou pagar a diária. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então, deve ter saído ao meio-dia, às 3 da tarde. Ele ia lá e encontrava pessoas paradas lá esperando por trabalho. E saindo perto da hora 1 décima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então ele falou: Ó, são 5 da tarde, vocês não trabalharam nada. Mas ninguém nos contratou para a diária. Estavam lá na praça esperando. Ele pegou: Vão lá para a vinha. Só tinha 1 hora de trabalho. Mas ele falou: Vão lá que eu vou ser justo no pagamento. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então ele chegou lá: Podem vir agora receber o dinheiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 1 décima, receberam 1 denário cada um. Eles receberam 1 denário. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haveriam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. Então, olha o que aconteceu. Quando ele contratou aqueles às 6 da manhã, ele falou: É 1 denário. Eles aceitaram. Mas chegou aqueles que foram na última hora. E ele começou pagando por aqueles últimos. Ele resolveu dar 1 denário para eles. E daí, eles começaram, quando que chegou na vez daqueles que trabalharam o dia todo, eles começaram a murmurar contra o pai da família, dizendo: Estes últimos trabalhadores só trabalharam por 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, senhor, o senhor está igualando aí as coisas? E ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Falei: Olha, meu amigo, você não combinou comigo 1 denário? Eu estou te pagando o que eu te prometi. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não é-me lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, essa parábola, quem era o dono da vinha? Jesus Cristo. Jesus Cristo era
o, o dono da vinha. E ele é que contratou essas pessoas para trabalharem na sua vinha. Então, Jesus Cristo ele chama os trabalhadores para trabalhar no seu reino. E quer que eles trabalhem na obra do Evangelho. E quem que eram os trabalhadores? Todos nós, todos os filhos do Pai Celestial. Só que uns foram chamados às 6 da manhã, outros mais tarde. Então, na nossa vida, cada um vai ser chamado, em algum momento da sua vida, vai ser chamado para seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo vai bater a porta de vocês em algum momento. Mas todos têm o quê? O livre-arbítrio. Vocês podem aceitar e trabalhar na vinha do Senhor ou não. Vocês podem querer trabalhar na vida dele ou não aceitar. Isso é algo que já foi decidido antes deste mundo. Então, não vai ser tirado de vocês essa liberdade de escolha. E alguns vão ser chamados logo na infância, na adolescência. Eu tive o meu privilégio do meu pai ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quando eu era ainda uma criança. Então, eu passei toda a minha vida dentro do Evangelho. É uma oportunidade que eu sou com aquela trabalhadora das 6 da manhã. Mas os meus pais, o meu pai já conheceu a igreja com os 50 anos. Então, ele já conheceu lá na metade, para lá da metade do tempo, até aquele que já foi mais no final da sua vida. E assim é com cada pessoa. O Carlos teve a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo aos 12 anos de idade, e outros estão ainda velhinhos e podem ser batizados. Aquele que foi pela última hora ainda pode decidir seguir Jesus Cristo. Então, essa parábola é um convite para todos nós seguirmos Cristo. Todos nós somos convidados a seguir Jesus Cristo. E aquele denário, aquele dinheiro, é uma recompensa que o Senhor vai nos dar pelo trabalho que nós efetuamos. Então, se o Senhor ele é tão bondoso, tão misericordioso, que por mais que ele seja justo, que ele contratou trabalho e pagou o que ele contratou, ele foi justo, mas ele também foi bondoso e misericordioso quando ele pagou o mesmo valor para aqueles que chegaram bem depois para fazer o trabalho na sua vinha. Então, a justiça e a misericórdia de Deus é muito ilustrada nessa parábola. Quão misericordioso, quão bondoso, quão justo o nosso Pai Celestial é. Ele é justo, ele combinou uma coisa, ele não falha. Se vocês estão lendo as Escrituras e vocês encontram uma promessa de Deus, ao ler, vocês encontram uma promessa que Deus vai os abençoar se vocês agirem assim, assado, Deus não vai falhar, porque Ele é um Deus justo. Agora, se Ele resolver abençoar vocês muito mais do que vocês merecem, mesmo que vocês fizeram pouco, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Então, Ele abre as janelas do céu, mesmo quando a gente oferece para Ele algo pequeno. Pode ser do nosso tempo, pode ser do nosso dinheiro, pode ser algo que a gente faz para o Senhor. Eu vou ajudar o meu próximo. Eu estou fazendo para Deus. Tem uma escritura que diz: quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço do vosso Deus. Então, eu fiz algo de bom para alguém que foi muito recompensador, o Senhor pode me recompensar com muito mais, apesar de eu não ter feito uma grande coisa. Fiz para alguém, para um, mas o Senhor pode me dar muito por causa da sua misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. E aqui Cristo, Ele ensina que todos os que forem fiéis receberão sua plenitude de bênçãos. Então, as bênçãos de Deus, todos podem receber. Ela está para todos os filhos do Pai Celestial. Só precisa da nossa parte. Eu preciso desejar receber a bênção. Eu preciso ser obediente à lei na qual aquela bênção se baseia. Todas as bênçãos de Deus estão baseadas em uma lei de Deus.
Então, se eu quero ser abençoado com prosperidade financeira, eu vou ter que pagar o meu dízimo. Então, tem a lei do dízimo. Ah, eu quero ser abençoada com bênçãos de saúde. Eu vou ter que cuidar do meu corpo, que é um templo. Eu quero ser abençoada com paz, com tranquilidade, uma vida. Eu vou ter que obedecer o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia para eu parar tudo, pensar em Deus e receber essa paz que vem de Cristo. Então, tem bênçãos para cada um dos mandamentos que nós obedecemos. Ah, eu vou honrar meu pai e minha mãe? Vai ter as bênçãos específicas quando você honra teu pai e tua mãe. Ah, eu vou respeitar o nome do Senhor, eu vou ter respeito pelas coisas sagradas, por não falar o nome do Senhor em vão, para não tratar com leviandade todas as coisas relacionadas a Deus, a Trindade, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, as coisas divinas, eu vou tratar com respeito, com honra, com qual seria? Dignidade. Com dignidade. Então, se eu fizer isso, tem as bênçãos prometidas para quem faz isso. Então, todas as bênçãos que a gente recebe, eu cuido muito bem da minha família, eu me preocupo com meus filhos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, Nada falou com reverência. com reverência, é isso mesmo. Então, com reverência, falou a palavra certa, Amanda, obrigada. Então, quando a gente trata as coisas do Senhor com reverência, com isso, claro que vamos ser abençoados. Eu cuido muito bem da minha família, o Senhor está vendo. A unidade da família é aquilo que Deus mais preserva. Ela está preocupada em orar com os filhos, ensinar os filhos bons princípios, a ser bondosa dentro do lar, entre os irmãos. Esses ensinamentos eles têm que estar dentro do nosso lar. E o Senhor vai estar vendo. Puxa, olha como o marido trata a esposa, olha como a esposa trata o marido, olha como eles tratam os filhos, olha como eles ensinam o correto. Então, o Senhor vai abençoar aquela família. Então, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus vêm por causa, primeiro, da sua justiça, porque ele prometeu, ele cumpre. E segundo, por causa da sua misericórdia, que quer dizer que ele é um Deus bondoso, que ele tem amor pelos seus filhos e ele abençoa. Nós não fazemos assim? Às vezes os nossos filhos nem estão merecendo muito, mas a gente gosta tanto deles, sabe o quê? Aí eu vou abrir mão aqui, vou deixar um pouco mais, vou fazer, vou comprar isso, vou dar aquilo. Nós que somos imperfeitos fazemos isso. Imagine o nosso Pai Celestial com seu amor perfeito para conosco. Ele vai nos dar as bênçãos. Agora, o Senhor tem um cuidado muito grande com cada um de nós, no sentido de que, quando erramos, Ele não quer nos perder eternamente. E Ele está correndo um risco muito grande, porque se você está tomando uma decisão errada atrás da outra, o risco de você se perder e não voltar a viver com Deus e viver em outros lugares, nas outras moradas que Ele preparou para todos os seus filhos, Ele está preparando uma morada, mas não é aquela que Ele gostaria de te dar, é porque ele vai tentar te mostrar, de alguma maneira, para te ajudar a encontrar o caminho. Se você se afasta, ele vai tentar, vai tentar te persuadir a voltar à presença dele, mas sem tirar a tua liberdade de escolha, sem tirar isso de você. Então, nós precisamos sempre fazer uma autoanálise da nossa vida. Como que eu estou indo? Pega um domingo, um dia mais tranquilo, um feriado, faz um momento aí de reflexão. Como que eu estou indo em direção ao meu propósito eterno? Porque se vocês forem ler as Escrituras, vocês vão aprender que tudo está relacionado com a eternidade. Não tem nada material, é tudo espiritual para Deus. Até o alimento que eu preciso abençoar para eu comer fisicamente, mas quando eu abençoo aquilo, é algo espiritual para mim. Então, todas as coisas são espirituais para Deus. E Ele quer ele nos quer de volta na sua presença.
Agora, sem obrigar ninguém, com esse objetivo de sempre respeitar o livre-arbítrio. Não vai obrigar ninguém a fazer nada. Então, o Senhor nos convida a, a cumprirmos com os seus mandamentos, nos convida a fazer convênios com Ele, de sermos batizados, de honrarmos a Sua palavra, de estarmos ligados ao Pai. Nós temos que estar conectados com Deus, com o Seu Filho Jesus Cristo. Como que eu me conecto? Através da oração, do estudo, da obediência. Essa é a chave. Eu aprendo mas isso eu não consigo. Eu tenho um netinho que às vezes eu falo, faça, não consigo. Eu digo, consegue. Não consigo, não consegue. Então, ele tem aquela mania de dizer que ele não consegue. Ele é pequeno ainda, tem 7 anos, mas nós temos que ir já ensinando. Não é essa frase, eu não consigo, não é assim. Eu consigo com a ajuda de Deus. Tudo pode ser mudado. Eu tenho uma raiva daquela minha prima assim, assim, porque ela me fez isso e aquilo. Eu posso mudar isso? Eu não. Mas com a ajuda do Pai Celestial é possível. Eu posso pedir a ajuda do Senhor e Ele vai mudando o meu coração. Quando eu vejo, nossa, eu nem mais sinto aquela raiva por ela, tenho até pena, vejo que ela merece até as minhas orações em favor dela. Mas por quê? Houve uma mudança com a ajuda de Deus. Então, se nós pretendemos um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial, não será indo sozinhos. Sozinhos nós não chegamos lá. Precisa ser com a ajuda do Pai e do Filho. O Senhor Jesus Cristo nos dando o exemplo e nós buscando a Deus em oração, em nome do Filho, para que Ele nos socorra, que Ele nos abençoe. Agora, à medida que eu me esforço, o Senhor vai... Ele está vendo o meu esforço. Ele vê o meu desejo. Ele conhece o meu coração, a minha mente. Ele sabe o que está passando comigo. Fala, nossa, ela está se esforçando. O Senhor facilita e abençoa. Agora, se a gente diz, eu quero, mas é tudo de boca para fora. Lá dentro do nosso coração não quer nada, não quer mudar, não quer ser melhor, não quer fazer nada. O Senhor sabe, não adianta. Nós podemos enganar todos, mas não podemos enganar o nosso Pai Celestial. Que Ele realmente é conhecedor, ele é onisciente, a gente não conhece. É a grandeza do Senhor, a gente não consegue nem imaginar. A gente imagina as suas criações, que são maravilhosas, mas a gente não consegue imaginar a sua grandeza. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. E esse plano que ele fez foi muito bem traçado, delineado, para nos levar de volta à sua presença. E ele preservou esse plano, está nas Escrituras, o caminho que nós devemos seguir. Jesus Cristo disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser, me siga. Tem lá uma outra passagem que diz que o tipo de homens que deveria ser assim como eu sou. Ali o Alisson, né? O Alisson falou: confia no Senhor de todo o teu coração. Então, nós temos que desenvolver essa confiança, porque o Senhor é isso, é o Senhor da vinha. Ele foi lá, ele foi justo com quem ele contratou o valor, mas ele foi generoso, misericordioso com aquele que trabalhou pouquinho também. Ele tem esse amor infinito para nos ajudar, mesmo que a gente não fez grandes coisas para merecer. Mas o Senhor tem esse valor para nos abençoar. Então, nós temos sempre que estar procurando melhorar, nos aperfeiçoar. Jesus Cristo disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, como eu sou perfeito, como eu e o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Mas é muito difícil. É difícil. E só vai acontecer isso lá na frente, a nossa perfeição. Mas o nosso dia a dia tem que ser um dia a dia de buscar ser melhor, vencer as nossas fraquezas. Qual que é a minha fraqueza? Se fosse perguntar aqui, como disse o Carlos hoje, cada um tem uma fraqueza diferente. Cada um tem uma dificuldade, tem facilidade em uma coisa, tem pessoas que têm uma caridade tão grande pelas pessoas que é incrível.
é natural dela. Outra, eu conheci uma senhorinha que ela tinha um amor pelos animais. Ela não podia ver um gato, um cachorro abandonado, ela já ia dar um jeito de trazer a água, carregava ração com ela, se encontrasse na rua um bichinho passando fome, ela tinha, pelas criações, eu como não sou apegada a animal nenhum, eu já digo, nossa, estou longe desse amor que ela tinha pelas criações, não era nem as criações do Senhor. Então, ela estava uns degraus acima ali, naquele amor. Então, a gente tem que vencer, nós somos diferentes, cada um tem a sua. Mas o Jesus Cristo nos deu o caminho, como devemos agir, como devemos fazer. E fica, então, o nosso trabalho aqui nessa terra, essa consciência. Primeiro, que o tempo é limitado. Eu digo que é 75, 80 anos, se for o tempo de uma pessoa que viveu todos os anos aqui na Terra. Tem muita gente que morre nos 60, nos 50, e até aqueles que morrem mais cedo ainda. Então, o nosso tempo, a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui super bem, todos animados, felizes, com saúde. Amanhã não pode ser que não seja assim. Então, nós precisamos aproveitar enquanto nós estamos em condições de trabalhar na vinha do Senhor. E como que eu trabalho na vinha de Jesus Cristo? Porque ele está fazendo um convite para as pessoas ir lá trabalhar na vinha dele. É fazendo o bem, é convidando as pessoas, ensinando as pessoas sobre Jesus Cristo, que é convidando-as a fazerem as coisas que Cristo fazia, ensinando, isso é trabalhar na vinha, amando o nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próximo, é o que é trabalhar na vinha do Senhor. Quando a gente está só preocupado conosco mesmo, com a nossa vida, com os nossos problemas, e esquecemos o que está ao nosso redor, nós não estamos trabalhando na vinha do Senhor, nós estamos trabalhando na nossa. Mas o Senhor não está mandando a gente trabalhar na nossa, Ele está mandando a gente trabalhar na vinha dele, para sermos merecedores da recompensa que Ele tem para nós no final do dia. Então, Ele está convidando a gente para trabalhar na vinha dele. E a vinha dele não é nós, é os outros. Eu tenho que estar atenta ao mundo, às pessoas e aquilo que está ao meu redor, como que eu posso fazer para melhorar. Não é algo fácil, mas é uma coisa que é possível e é o nosso objetivo. E nós temos aqui também, já acabando o meu tempo aqui, Jesus, assim como tem Jesus Cristo chamando para trabalhar na vinha dele, tem Satanás que também tem uma vinha. E a vinha dele é horrível, mas ele ainda está querendo nos puxar para a vinha dele e nos chamar. Só que a vinha dele é só prazeres momentâneos, né? Mas nada de alegria eterna. Realmente, no final da nossa vida, aqueles que escolherem a vinha de Satanás vão se arrepender muito, porque realmente vão perder a bênção da vida eterna. Então, nós temos que nos preocupar com isso, e fazermos a autoanálise e termos essa noção de que o Senhor realmente nos abençoa quando fazemos a nossa parte no nosso trabalho da vinha dele. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.